dar acesso a pequenas iniciativas comerciais, isso tem muito impacto, tanto na economia quanto impacto social também. Então, precisa, inclusive, se tiver alguém da produção do jornalismo da TV Gazeta observando o programa Gazeta Entrevista agora, isso aí já é uma pauta boa. Já é uma pauta boa. Aproveitar que a Eliane ainda está acessível e ir atrás disso aí, porque 100 milhões para os 22 municípios, foi o que ela disse, para incentivar, dar crédito a pequenos empreendimentos comerciais, isso aí tem efeito econômico e social, tem um impacto. Isso aí já não é algo que foi criado agora, isso aí já há algum tempo que já rendeu até prêmio Nobel de Economia, só para você ter uma ideia a respeito do impacto do microcrédito no plano social e econômico. Bom, dada essa sugestão, o assunto agora, falando a respeito de turismo, né, vamos falar a respeito de teatro, porque apesar de tudo, o teatro insiste, o teatro teima. E nós vamos conversar a respeito de um espetáculo que está saindo do forno. Circularidades é o nome da peça, e quem vem fazer a defesa desse trabalho é a diretora da peça Circularidades, Agatha Lima, e a atriz Sasha Alencar, com quem eu divido a tela agora. Prazer recebê-las aqui no programa Gazeta Entrevista. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria saber o seguinte, qual a ideia, o que é que justifica o roteiro de Circularidades? Vocês, na hora que tiveram a intenção de fazer esse espetáculo, o que vocês queriam dizer? E o que vocês vão dizer? Então, Circularidades, ele nasceu ano passado, né? A partir do momento aí, nesse processo de pandemia que todo mundo está vivendo, né? Eu tive um insight em casa, olhando para as formas circulares, percebendo, né, a natureza humana como é cíclica, né? Nós, mulheres, principalmente, né? Ligadas a esse ciclo da menstruação, com a lua, com todo o movimento que acontece, né, dentro da gente, tanto internamente quanto externamente. E aí me veio a ideia de escrever um texto sem pretensão nenhuma. E aí eu comecei a escrever sobre isso. E esse texto, a princípio, não era uma dramaturgia, não pensei ele no formato de dramaturgia para teatro. E foi quando eu fiz essa escrita e encaminhei para uma amiga, Roberta Marisa, que ela é uma pessoa que escreve também, ela é artista visual. E aí ela comprou a ideia e falou, nossa, dá um trabalho legal. E a princípio a gente pensou algo para o audiovisual. E aí, com essa ideia, ela foi elaborando também junto comigo o texto, né? Teve também dedo dela nesse texto, tanto que a gente diz que é um texto que foi escrito a 8 mãos, porque são 4 pessoas que acabaram se envolvendo nisso. E a partir daí, a gente escreveu esse texto, eu fiz um áudio, e ouvindo esse áudio, eu percebi que só em ouvir, sem imagens, ele trazia muitas imagens para quem estava ouvindo, né? E aí compartilhei com alguns amigos e eles compraram essa ideia. Ano passado, a Fundação Garibaldi Brasil abriu um edital pela Lei Aldir Blanc, que era o Feste Vida, e a gente se inscreveu transformando esse texto, a princípio, que não era uma dramaturgia, em uma performance, né? E a gente fez esse trabalho, que foi aí que a gente deu o start. Quando a Fundação Elias Mansur abriu o edital, já em novembro do ano passado, aí a gente escreveu esse projeto com a intenção de transformar ele num espetáculo de teatro. E aí é quando eu agrego outras pessoas nesse trabalho. Sendo que na performance tínhamos eu e Lília como atriz, a Roberta nessa parte mais visual mesmo da performance, e o Jorge Anzol como a trilha sonora, né? Então foi uma concepção coletiva mesmo, a princípio. Agora continua nessa coletividade. E aí é quando entra a Agatha, com a direção, né? Eu queria saber exatamente, Agatha, essa rapaziada toda aí que a Sasha falou, qual foi a dificuldade de dirigir tudo isso? Que dificuldades que você encontrou de dirigir a Sasha, por exemplo?
Olha, não, nem vejo assim muito como dificuldades, né? A gente tem desafios aí, principalmente por conta do momento pandêmico, então nós nos deparamos com vários impedimentos ali, né? Tivemos que rever os prazos e tudo mais por conta de decretos, né? Por falta de espaço para pensar mesmo essas apresentações. Então, esse processo aí levou 9 meses, né? Eu acredito que o desafio maior foi justamente a gente ter mantido aí durante esses 9 meses se encontrando, né, pesquisando na cena, experimentando de várias formas, e esse trabalho ele foi sendo composto, ele foi sendo gerado a partir de uma semente, né, desse processo que a Sasha explicou, e a gente foi tornando ele bem maior do que a gente imaginava, né? E se tornando mesmo um trabalho 100% autoral. É desafiador manter mesmo esse, né, esse tempo de encontros e tudo mais, mas estamos aqui agora já próximo ao nascimento Mas, Agatha, e Agatha, me diga uma coisa, é um monólogo ou não? não é um monólogo, são duas atrizes em cena, né, que é a Sasha e a Lília Pontes, Ah, tem a Lilian, e perdão, certo. são apenas as duas em cena, né? Nós temos uma equipe maior que está por trás disso, que tem a iluminação, né, com a Karen, tem a parte da criação de trilha sonora com o Jorge Anzol, nós temos a produção do Luke Aragão, temos a assistência de produção com a Juliana Albuquerque, e tem mais quem? A nossa ficha técnica é essa. E aí tem essa equipe toda por trás para dar o suporte, mas em cena mesmo são duas atrizes. Ô, E o texto, ele traz um termo que, na verdade, ele é mais usado no meio, que é uma performanarratividade. Então, são duas atrizes fazendo quase que uma performance individual, né? Narrativa, mas elas estão ali as duas ao mesmo tempo em cena. me diga uma Só coisa. assistindo para saber. Bom, antes da gente falar a respeito das informações básicas, né, o local, as datas e horários, eu queria saber o seguinte, porque na programação visual de vocês, circularidades, vocês destacam as duas palavras, né, circular e idades. Isso me sugeriu alguma coisa, alguma brincadeira relacionada com o tempo. Eu queria saber de vocês de que forma que isso está posto no texto. Bom, eu posso falar? Pode. O tempo acredito que é a espinha dorsal desse espetáculo, né? Ele gira em torno desse movimento do relógio, ele surge da Sasha olhando para o relógio, para o movimento das horas, né? E a partir daí veio essa reflexão sobre a circularidade da natureza e da nossa própria natureza e da natureza universal, né? Então, tem total ligação com o tempo e com os ciclos, né? Ô, Sasha, diz que o ator é um bicho, além de vaidoso, é um bicho em crise. Para fazer a performance de circularidades, você admite estar passando por um momento de turbulência, não? Está tudo normal? Esse texto nasceu de uma crise, né? Esse texto nasceu de uma crise no meio da pandemia, uma crise minha individual, com essa coisa, com essa questão do isolamento. Eu, como uma pessoa, né, muito do externo, da rua, do movimento, do coletivo, do grupo de teatro, de estar todo o tempo nessa troca com pessoas, me pegar nesse momento, né, fechada, enclausurada, ali tendo uma relação mais próxima com a minha mãe. No começo tinha um amigo comigo, depois ficamos só nós duas e ela voltou a trabalhar, então tinha esse momento de eu estar sozinha, né? Então o ócio, né, acabou me trazendo essas crises, né, de tudo. O que eu estou fazendo, para onde que vai minha vida, o que vai acontecer a partir daqui, quando que essa pandemia acaba. Então, nasce a partir de uma crise, né? E tem mais uma coisa também, ele se trata de um espetáculo que tem uma essência existencialista. Então, a partir dessa expressão da Sasha, desse momento de crise, a gente passa a se identificar também com esse momento dela, né, com essas
essas angústias que todo mundo acabou passando de alguma forma nesse processo. Então a gente se identifica e a gente traz isso e joga para as pessoas, porque as pessoas acabam se identificando com isso também. Bom, nosso tempo já está acabando. Eu queria que vocês aproveitassem esse restinho que nos resta, né? Esse restinho que nos resta foi bom, esse restinho de tempo que ainda temos, para que vocês possam falar a respeito dos dias, dos locais onde vão ser feitas as apresentações. Então, Damos amanhã.